tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Itamar Vieira Júnior, Morgana Kretzmann e Walter Hugo Mãe. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um grande palco elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 4 cadeiras intercaladas por 3 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão que está sendo filmada. A intérprete de Libras oculta o campo inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem pardo de cabelos escuros, curtos, rente à cabeça. Ela traja camiseta de botões de mangas compridas de tom verde claro e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Morgana Kretzmann, uma mulher branca que possui cabelos lisos de tom preto, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja calça jeans e um blazer de tom bege claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos escuros muito cacheados no estilo Black Power. Ela traja um vestido longo bege, leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Walter Hugo Mãe, um homem branco careca que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas cinza e calça preta. Ele usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Muito nervosa, eu vou olhar para vocês e vocês me ajudem, tá bom? Quando eu me perder, por favor. Vamos começar pelo tema do festival? Literatura, amor, ancestralidade. Morgana, você pode falar um pouco desses temas na sua obra e para você? Meu coração está batendo forte. Eu estou nervosa também. Antes de eu falar qualquer coisa, eu queria fazer um parênteses e eu queria pedir uma salva de palmas para vocês, para um poeta, já que nós estamos na terra de um poeta, que é o Drummond. Um poeta que teve uma linda vida, uma vida digna e também uma morte digna. Um poeta que nos ensinou que, quando a gente abre os braços para o outro, a gente pode fazer um país, mesmo que seja o nosso país particular. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Antônio Cícero. Feito parênteses, eu quero agradecer o Afonso, o querido Afonso, pelo convite, toda a equipe, toda a curadoria, dizer que é uma honra estar com a mulher mais linda e mais inteligente que eu conheço, que é a Bianca Santana. É uma honra estar com o Itamar, está até tremendo, Itamar, uma honra sem tamanho. Walter, eu comprei essa blusa floreada para fazer essa mesa com você, porque eu e o Walter nos conhecemos há alguns anos atrás. Foi, eu acho que, quem sabe, então, o único momento da vida do Walter que ele estava usando roupas floreadas. Então, em homenagem, eu comprei essa blusinha para vir aqui hoje. Foi num tempo em que eu estava combatendo a chegada do bolsonarismo e então eu queria reflorestar o Brasil, trazer essa esperança. Muito bom. Muito bom.
Eu acho que o tema desse festival é um tema de algo que a gente estava esses dias conversando lá na casa do Jefferson e da Tayane, quando o Jefferson Tenório e a Tayane estavam fazendo o chá de fraldas do Theo, que está para nascer agora em dezembro. E a gente estava falando que a gente acha que só existe uma única maneira da gente conseguir salvar não só o planeta, mas também, quem sabe, a nossa vida humana nesse planeta, como a última mesa acabou de falar, que é através da ancestralidade, que é através das pessoas que vieram antes de nós e que, através do que elas têm para nos contar, para nos falar, através da literatura delas, seja na oralidade, seja na literatura escrita, a gente consiga fazer com que essa mensagem do tic-tac do relógio, que está batendo e muitas pessoas ainda não querem enxergar, quem sabe essa mensagem consiga chegar para as pessoas através da literatura e através dessas pessoas. Eu realmente acredito na literatura como uma ferramenta de mudança, como uma ferramenta que possa fazer com que a gente tenha um outro tipo de afeto, de amor mesmo, pelo planeta, né? Pelo nosso meio ambiente, pelos nossos recursos naturais, para que a gente, não só a gente tenha uma chance aqui na Terra ainda, mas principalmente as próximas gerações, porque nós somos responsáveis pelo futuro das próximas gerações, nós somos responsáveis por esse mundo que a gente está deixando para as próximas gerações, né? O Krenak, no livro dele, ele fala sobre isso, né? Que mundo nós estamos deixando para as próximas gerações? Será que as próximas gerações vão querer este mundo que a gente está deixando para eles? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas que vieram antes de nós, e a literatura tem muito a nos ajudar a fazer com que a gente, quem sabe, tenha uma chance de ter um futuro diferente aqui. Bianca. Agora sou eu. Aí eu estava pensando, enquanto a Morgana respondia, e eu digo, eu acho que eu só escrevo sobre amor. Tudo que eu... Pensando aí nesses grandes temas que estão aqui no tema do festival, literatura, amor e ancestralidade, eu acho que o amor vem antes, né? Tudo que eu faço é movido pelo amor. Tudo que eu escrevo é movido pelo amor. E mesmo nas histórias de com grande tensão, com grande violência, aquelas pessoas estão agindo, muitas vezes, para proteger os seus, por amor. E, bom, acho que quando se ama, tudo fica mais fácil, né? O que você mesmo disse aqui, Morgana, pensar nessa terra, pensar nesse planeta, pensar nesse país, pensar no mundo, com afeto, faz toda a diferença. E eu acho que a literatura pode ser um caminho para nos mostrar um pouco disso, né? Para permitir que a gente viva um pouco disso. Eu me formei leitor muito cedo, acho que todos nós aqui, né? Amei a leitura muito cedo. E a leitura me deu essa noção de mundo que eu carrego, e é a noção de mundo que eu transmito naquilo que eu escrevo também. E, bom, eu penso, não sei o que os leitores pensam, mas eu penso que é um mundo de muito afeto, onde as pessoas estão, muitas vezes, empreendendo lutas, mas com um sentido de autoproteção, de proteger os que amam. E, pensando dessa maneira, também, eu penso que a ancestralidade é um pouco isso, né? É uma palavra que está em voga, que a gente tem repetido, tem falado bastante nos últimos tempos. Eu vejo até um movimento, assim, às vezes, um movimento contrário, dizendo que tudo se resume em ancestralidade. Eu penso, nossa, mas as pessoas falavam sobre isso o tempo todo, né? Escreviam sobre isso o tempo todo. Se você for olhar a história da literatura, é isso, né? As pessoas estavam escrevendo sobre os que vieram antes, e parece que agora, quando uma parte
daqueles que historicamente foram excluídos desse processo de participar, de partilhar suas histórias, por exemplo, por meio da escrita, da literatura. Quando essas pessoas resolvem falar sobre isso, isso se torna um problema. Mas pensar na ancestralidade, acho que também é pensar num legado de amor, né? Porque se estamos aqui é porque somos frutos de tudo isso. E, bom, também é um legado, é algo respeitoso para aqueles que vieram antes, reconhecer tudo isso. Uma vez, numa entrevista, eu disse, acho que foi até para a Eliana, não sei se a Eliana vai estar aqui, Afonso? Eliana Alves Cruz? Pois é, ela vai estar aqui em Itabira, não perca a oportunidade. Num programa, a Eliana me entrevistando, eu disse para a Eliana, acho que já falamos demais, daqueles que dão nome às ruas, daqueles que ergueram cidades, grandes empreendimentos. E vejo que muitos também fazem isso hoje e fizeram no passado com alguma persistência. Eu quero falar daqueles que carregaram as pedras, sabe? Daqueles que muitas vezes eram desprezados por não saber ler, por não saber escrever, mas que estavam aqui construindo tudo isso, erguendo tudo isso e transmitindo esse legado de afeto para frente. Então, eu acho que é dessa maneira que a literatura pode nos ensinar um pouco, né, sobre esses grandes temas. Sem contar que o ato de leitura é um ato de grande entrega, de grande afeto, né? Nos restitui a alteridade. Muitas vezes, no mundo que a gente vive, esse mundo radicalizado, onde você só pode ser uma coisa ou você só pode ser outra, as pessoas perderam o sentido da alteridade. E ler, quer queira ou quer não, ler é sempre se entregar a esse sentido de alteridade, porque a gente vai viver ali a vida das personagens, né? Vai viver seus dramas, suas aventuras, desventuras. Vamos viver aquela história e vamos nos colocar no lugar do outro. Vivemos num mundo que as pessoas perderam um pouco esse sentido de se colocar no lugar do outro. E a literatura, todo momento, está indo na contramão, está nos ensinando, nos devolvendo a capacidade de se colocar no lugar do outro, de viver a vida do outro. É dessa maneira que a literatura pode contribuir, né, para essa rede de afetos que envolve amor, ancestralidade também. Boa noite a todos. Antes de mais, também muito obrigado pelo convite para aqui estar, Afonso, Sérgio, a Bianca, a todos os curadores. É uma alegria poder vir aqui à terra, ao Tom, que agora é imortal. Eu tenho estado a aprender a ser um súbdito de Sua Majestade, e com muito gosto. Espero muito que ele seja eleito imortal o mais depressa possível. E é uma alegria estar aqui, estar neste festival e vir a Itabira. De facto, eu tenho a sensação de que há um fantasma, não é? O Drummond é tão grande. Todos os lugares têm as suas figuras, mas nenhum lugar, senão Itabira, tem Drummond. E, de facto, é tão grande que eu chego com a sensação de haver uma fantasmagoria presente, de haver assim, uma espécie de responsabilidade acrescida. Tenho a sensação que temos de nos portar um pouco melhor, porque existe um juízo sobre nós que é mesmo muito, muito importante. Depois também de ouvir a Tamara a falar, eu fico atrapalhado. Eu seria daqueles... Eu quero nem gostar muito dela, porque se eu começar a gostar dela, eu vou ter medo que aconteça alguma coisa com ela e eu vou começar a dizer para ela não sair, não comprar mais barcos. Acho um absurdo. Até nem sou muito a favor que as pessoas tenham dinheiro suficiente para comprar um barco. Eu não teria como comprar um barco. E eu estou meio crente que ela não tenha mais dinheiro para comprar barcos, para ela ficar quieta, para ela não morrer, não ser comida por um urso. Pronto, dito isto, eu devo dizer que eu amei conhecer a Tamara, fiquei absolutamente espantado, não conhecia a história dela, estou absolutamente espantado com a coragem dela, porque eu até tomar banho de banheira tenho medo. É demasiada água junta para mim e por isso, enfim... fascinado, completamente fascinado.
Também te acho muito linda e ela também é muito linda. Tenho que dizer isto porque eu estou encalhado e eu preciso dizer essas coisas. O Itamar também é lindo, por isso a gente quando fica... Mas não tem uma barba sensual como a sua, né? Não, mas está ótimo assim, está ótimo. A gente quando encalha muito tempo, depois já não escolhe muito, a gente aceita tudo. Eu ia dizer assim, não, eu agora vou tentar portar-me bem. Assim, eu prometi que me portava bem, até porque o Tom Farias está presente e nós temos de manter isto ao nível dos imortais. Uma das coisas que eu acho que me coloca, que cria uma diferença muito grande em relação a esta questão da ancestralidade, é que a ancestralidade europeia é uma coisa muito velha. E ela não é estéril, não é? Não vou considerar estéril toda a cultura grega, romana, mas nós temos tanta notícia do nosso passado que nós temos, mais do que ter passado, temos idade. Ficamos com a sensação de haver uma velhice associada, não é? E todos nós descendemos da humanidade inteira, por isso todos nós temos a mesma idade de alguma forma, só que a notícia do meu povo, não é? A notícia de Portugal, que tem pelo menos 800 anos, e se formos a ver os celtas, iberos e os lusitanos, que eram os iberos que deram origem depois aos portugueses, há tanta notícia sobre isso que a gente fica esmagado. Então a nossa ancestralidade, ela não é estéril, mas ela é velha, oferece-nos uma espécie de melancolia, uma espécie de cansaço, a partir da qual nós não sabemos muito mais o que fazer. Parece que carregamos às costas um tanto de gente, nem sempre boa gente, que nos sufoca também. E eu acho que há uma diferença tremenda com a questão da ancestralidade quando ela é vista, por exemplo, num país como o Brasil. É que a ancestralidade aqui é toda fertilidade, tem toda a ver com começos, com o saber dos começos das coisas. Quando, por exemplo, falamos dos povos indígenas, dos povos vermelhos ou dos povos negros, a gente nunca pode dizer o povo vermelho ou o povo negro. São muitos, as origens são muitas, são tantas quanto eu ser português e haver gente na Rússia, gente na Ucrânia. Por isso, não são exatamente as mesmas origens, as mesmas culturas, as mesmas línguas. E faz muito sentido, eu compreendo muito a ansiedade e a necessidade de traçar, nem que seja quase por um aspecto espiritual, de traçar um caminho, um percurso, saber, mas afinal, de onde é que eu teria vindo, onde é que eu estaria, não fosse a fratura produzida pela história, onde é que eu estaria, de onde é que eu seria, exatamente daqui, dali, dacolá, quem seriam as minhas pessoas. A ancestralidade, para mim, ela importa porque ela transforma a multidão numa nação. E transformar multidões em nações é absolutamente essencial, porque aí é esse instante em que a gente se pertence. É quando nós temos a percepção de uma certa origem que nós podemos imediatamente saber, olha, eu posso não saber quem são essas pessoas, mas essas são as minhas pessoas. E há uma propensão para uma empatia que é fundamental. Isso tem muito a ver com o que Itamar estava a dizer, essa questão amorosa. Essa questão amorosa é a empatia. Tem que ver com a empatia, porque nós estarmos aqui pelo outro. E nós precisamos de começar a estar pelo outro quando o outro é o nosso coletivo, é o nosso plural. A gente precisa disso. É uma questão identitária. Não é? Eu poderia dizer, até certo ponto, eu até disse, eu estou um pouco cansado de ser português e eu vivo num lugar onde todo mundo é demasiado português, demasiado igual a mim. Eu cresci sem dar conta de gente diferente, porque toda a gente era como eu, toda a gente aborrecidamente bela como eu, obviamente, mas não havia sobressalto, não havia diferença, não havia coisa nenhuma. E isso traz um cansaço, traz uma deseducação também. Mas traz essa ideia imediata de nação, de proteção.
E eu acho que isso é uma vantagem que nós temos, por exemplo, na Europa, que é imediatamente sabermos que nos protegemos. E essa proteção é muito dura, às vezes até muito violenta contra quem não é europeu. O que eu acho que o processo da ancestralidade está a fazer no Brasil, e por vezes não entendemos, é criar exatamente esse sentido de necessidade de proteção. É explicar a cada brasileiro que precisa, de uma vez por todas, de defender o seu país, de acreditar no seu país, de exigir condições dentro do seu país, de exigir orgulho, respeito, paridade, porque não é exatamente igualdade, a gente vai ser sempre diferente, mas é paridade dentro do seu próprio país. E por isso é importante saber essa questão de origem, até porque se nós não soubermos muito bem a origem, se nós não tivermos uma ideia, nem que seja construída, convicta pela nossa própria decisão de uma origem, a gente nunca sabe o que é regressar, não é? E eu acho que regressar, uma certa ideia de regressar a casa é o sentido da vida. Saber como regressar a casa. Não significa que a gente vá fisicamente para um lugar, mas significa que nós, enquanto gente, saibamos que pertencemos aqui, que aqui, numa determinada ideia, é o nosso lugar. Curioso que eu estava lendo As Doenças do Brasil e você explicita que não está falando de uma terra que exista, né? É um lugar imaginado. E você afirma também que não é um livro de antropologia, sociologia, né? Você está produzindo literatura num lugar imaginado. E quando eu vejo as obras de Itamar e Morgana, são também territórios imaginados, mas a partir de um chão que se pisa, que se habita, né? Então, Morgana, aqui em Água Turva, escreve a partir do lugar lá no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu, e Itamar Vieira Júnior está escrevendo lá do Recôncavo, onde ele conviveu, né, num momento muito importante da vida. E fiquei pensando agora, como você disse, Walter, desse território de voltar para casa, e também dessa ancestralidade que talvez canse, né, quando a gente pensa na Europa, mas nessa nossa busca de uma ancestralidade que pulsa, né? Morgana não está escrevendo um livro a partir desse lugar de gestor ambiental também, e Itamar também não está ali escrevendo como geógrafo, né? Estão produzindo literatura, mesclando esses saberes. Mas fiquei curiosa sobre esse território imaginado a partir do lugar que a gente habita, ou esse território imaginado, talvez, por um cansaço também do lugar que se habita. Não sei quem quer começar. Eu posso? Não, o Itamar quer. Eu só diria assim que, para mim, é muito importante. Primeiro, eu cobiço a brasilidade. Pronto, deixa a gente percebeu. Assim. Pronto, está ótimo. Obrigada. Quem não entendeu, a gente gosta disso em você. Eu tenho dito em muitos lugares, eu adoraria ter Ainda não deram para você? Não deram a dupla nacionalidade, eu estou pedindo há tantos anos e não tem gente que dê. Eu vou falar com quem pode dar. Eu acho que se vocês conhecerem alguém poderoso que tenha a possibilidade... Tom, cadê o Tom? Tem que ser Tom, Tom Faria. Ele até saiu agora para não ser responsável por isso. Quando eu escrevo As Doenças do Brasil, para mim, enquanto português, eu sabia que eu entraria num vespeiro, não é? Uma coisa é um vespeiro, porque o mundo inteiro também é um vespeiro, de qualquer maneira, não interessa. Mas eu escrevo esse livro não como quem ocupa um lugar de fala, mas como quem está num lugar de escuta. É a minha forma, aliás, creio que todos nós, quando escrevemos, antes de estarmos a falar, estamos a escutar. É a nossa forma de escutar o que há para escutar, é a nossa forma de, através do que fazemos e através de quem somos, poder dar espaço, poder dar voz àquilo em que acreditamos. E eu, ao longo dos anos, eu passei por muitas hipóteses de livros sobre o Brasil. Tudo me interessava, inclusive, eu achei durante 5 ou 6 anos que eu escreveria sobre o Bispo do Rosário, que era uma figura que eu amo de paixão, talvez o brasileiro mais emocionante que existe. Mas eu depois achei, começou muita gente escrevendo sobre o Bispo, e eu pensei assim, está toda a gente gastando minha personagem, toda a gente me roubou a personagem.
e eu gosto de uma paixão mais exclusiva, e então eu achei que, de facto, a dada altura eu entendi que fazia falta uma espécie de história do Brasil contada a partir de dentro do Brasil. E para um português é uma maravilha a ideia, assim, é muito tentadora, porque eu teria tudo para falar sobre os efeitos dessa coisa que se chama descoberta, como se tivesse estado tapado algum dia, não é? Essa coisa que se chama descoberta do Brasil seria muito tentador, e falar de todos os portugueses que vieram e que se portaram como heróis, e outros que foram só matadores e tudo isso. Mas é muito mais interessante perceber como é que uma comunidade indígena, não é? Como é que uma comunidade vermelha viu a chegada da Fera Branca, como eu chamo no meu livro. E depois, aquilo que me convenceu foi uma vez eu estar a conversar com umas pessoas e alguém me dizer isso, que os negros fujões, quando fugiam ainda antes da abolição, claro, que muitas das vezes interceptavam comunidades indígenas, porque eles iam no encalço dos quilombos e as comunidades indígenas eram encontradas, não se conheciam, não eram mapeadas, e eram encontradas por acaso. E esse encontro dos negros com os vermelhos era quase sempre pacífico, o que é demolidor quando a gente discute o encontro dos brancos com os negros e o encontro dos brancos com os vermelhos. Você perceber que, se tirar o branco da questão, o problema não se colocaria, não é? E isso foi a pedra de toque. Então eu decidi, o meu livro vai ser a história do Brasil contada a partir de uma comunidade indígena, de uma comunidade vermelha, mas vai ser a história, porque eu estava a escrever e quis escrever, completei agora com Deus na Escuridão, queria escrever uma tetralogia sobre relações de irmandade. Então o meu livro vai ser sobre dois irmãos, um que é vermelho e um que é negro, e que se tornam de tal maneira amigos que se entendem um como o outro como irmãos. E isso é o símbolo da capacidade que os vermelhos e os negros tiveram de se ajudar e de se entender, e que não assistiu aos brancos. Eu não sei porque é que te estou dizendo isso, Bianca, já não me lembro da tua pergunta, mas de alguma forma, ainda que pareça que eu estou a contar uma história que não é minha, eu estou sim a fazer a história que é minha, porque eu estou, sobretudo, dizendo aos portugueses, ou sobretudo dizendo aos brancos, que aquilo que aconteceu também foi de outra maneira, pode ser visto de outra maneira, e é, sobretudo, de outra maneira que a coisa aconteceu. Então, eu acho que é a história do Brasil que falta fazer, não é? Essa história que não é europeia, que não tem matriz europeia, que é uma história endémica, uma história que vem do lado de cá para o lado de lá. É aquilo que falta, que nós precisávamos de saber. Eu acho que é isso. Eu estava conversando agora, antes de subir com o Itamar, porque eu falei, Itamar, eu vi uma fala sua, que você fala do Brasil profundo, falando de conhecer esse Brasil em profundidade. Aí ele me explicou que, na verdade, ele também já ouviu de outras pessoas, mas eu prefiro guardar para mim que essa seja uma fala do Itamar, que eu costumo sempre repercutir ela, porque eu venho desse Brasil profundo, e quando eu falo desse Brasil profundo, não é de uma forma pejorativa, eu falo disso com muito orgulho. Tudo que eu escrevo, tudo que eu faço como artista, porque eu não sou só escritora, eu já fui atriz de teatro, aposentada, agora o ano que vem vou voltar para os palcos, porque a vida é uma loucura. Atriz de cinema. De cinema, e o cinema eu estou aposentada. Então, tudo que eu faço, com muito orgulho, vem desse lugar da onde eu nasci, meus pais, meus avós, a minha família toda. Eu venho da fronteira entre Brasil e Argentina. Eu nasci na barranca do Rio Uruguai, literalmente, numa casa na barranca do Rio Uruguai, numa localidade de chão batido, um chão vermelho. Eu falo que nós nos chamamos lá de pé vermelho porque a gente nasceu andando de pé descalço, indo para a escola de pé descalço. Meu pai foi até os 10 anos de idade para a escola de pé descalço. Então, a gente tem esse pé vermelho por causa dessa terra. E
todas as histórias que eu conto, tudo que eu procuro falar com a minha arte, é sobre esse lugar, é sobre esse território, é sobre essa geografia, que, para a maioria das pessoas, é uma geografia desconhecida, é um território desconhecido. E aí que entra a fala que eu escutei do Itamar, e que vou continuar dizendo, que é do querido Itamar, que é conhecer esse Brasil em profundidade, porque é conhecer essas histórias, essas pessoas e esses lugares que a gente normalmente não vê, nem no cinema, nem mesmo na literatura. Eu sempre falo que esse não é um lugar, o Brasil, né, o local onde tudo termina. Para mim, é o lugar onde tudo começa, e eu acho que realmente é onde tudo começa, não só porque eu nasci nesse lugar, mas se a gente parar para pensar, a agricultura, o que nós comemos desde muito tempo, vem desse lugar, o que nos mantém em pé vem desse lugar. E é aí que entra as pequenas comunidades rurais, os pequenos agricultores, que eu sei que o Itamar tem um trabalho fortíssimo em relação a isso, né, um estudo, mas eu tenho a vivência nesse sentido, porque os meus pais até hoje são agricultores, pequenos agricultores. Então, eu tenho como um projeto, digamos assim, de vida. Eu acho que falar de projeto literário é um pouco de arrogância. Quem sabe falar projeto de vida também seja, mas eu tenho como projeto de vida continuar falando desse lugar dessas pessoas de pé vermelho, desse lugar dos pequenos agricultores, desse lugar desse Brasil profundo, da barranca do Rio Uruguai, da fronteira entre Brasil e Argentina, dessas histórias, porque é desse lugar que eu acredito que tudo começa, eu acredito que tudo vem realmente desse lugar. Então, só para encerrar, assim, voltando um pouco à questão ambiental, muitas vezes a gente vai fazer um discurso ambiental falando do agro e colocando os pequenos agricultores, colocando essas pessoas que vivem em pequenas comunidades rurais, todas juntas. Mas eu quero dizer para vocês que o meu pai, a minha mãe, os meus avós, os meus irmãos, que são pequenos agricultores, não são responsáveis pela crise climática que está cometendo hoje o Brasil, pelas queimadas, pelas enchentes, por tudo que está acontecendo aqui. Eles não são. E os pequenos agricultores, as pequenas comunidades, as pequenas cidades que vivem muito, muito suadamente para conseguir manter as suas propriedades, muitas vezes sem nenhum tipo de recurso, nem de governo, nem de prefeitura, elas não são responsáveis pelo que está acontecendo. Quem é responsável são o agro grande, né? São as pessoas que têm 10, 100 mil, 500 mil hectares, que estão aí com 100 mil, 500 mil cabeças de gado. São essas pessoas, são os grandes empresários, as grandes empresas, os grandes poluidores. Essas pessoas é que são responsáveis. E a gente tem que sempre pensar em que momento a gente tem que conseguir fazer uma diferenciação entre isso e pensar que esses agricultores, que são famílias, muitas vezes, que também são julgadas, são apontadas como sendo poluidores, como sendo responsáveis porque têm 5 ou 10 cabeças de gado, elas não são. Elas são pessoas que estão tentando, inclusive, fazer algum tipo de agroecologia e nem sempre conseguem, né? Então, eu acho que, falando em território, falando em geografia, principalmente nas questões literárias, eu realmente acho que as histórias mais incríveis que a gente está conseguindo ler nos últimos 10 anos, hoje, vem desse lugar. Vem de um lugar que não está nos grandes centros, não está nas grandes cidades, não está nem no litoral. Está nesse Brasil profundo mesmo, nesse lugar muito ermo, muito pequeno, com essas famílias que têm histórias incríveis para contar. Walter, eu escrevi um conto sobre o Bispo do Rosário. Tá na coletânea Doramal Odisseia, lá o último conto, é o conto sobre o Bispo do Rosário, que é um personagem fascinante por inúmeras razões, né? Então, mas isso não impede, você pode escrever, tá? Vamos aguardar.
E outra coisa, Walter, você falou que quando escreveu sobre o Brasil, você sabia que estava lidando com o vespeiro. Eu vou fazer uma defesa da escrita, da liberdade da escrita, dessa liberdade que a literatura nos confere. E isso a gente não pode deixar ninguém sequestrar de nenhuma maneira, nem por ideologias, nem por qualquer razão. Se esse, muitas vezes, é o único espaço de plena liberdade, onde a gente pode criar, onde a gente pode se colocar no lugar do outro, viver a vida do outro. Não importa se você é um homem escrevendo sobre mulher, se você é mulher escrevendo sobre homens, se você escreve sobre um lugar que você admira, mas não tem a experiência, a vivência. Ainda assim, eu tenho certeza que o Brasil, de As Doenças do Brasil, é o Brasil que você experimentou, de alguma forma, pelo conhecimento histórico, pela experiência de vida que lhe trouxe a esse país muitas vezes, né, por sua... O Walter é um dos escritores mais conhecidos e mais queridos do Brasil, né, mesmo não tendo nascido no Brasil. Então, eu faço essa defesa. A gente nunca pode deixar ninguém sequestrar essa liberdade criativa no que escrever. Vamos escrever sobre o que puder, sobre o que quisermos. Vamos escrever sobre aquilo que é necessário, aquilo que faz sentido para nós. E, nesse sentido, o seu livro é muito, muito bem-vindo. Mas, agora voltando à sua questão, Bianca, quando eu pensei na escrita desse tríptico de livros que veio com Torto Arado, depois Salvar o Fogo e o romance que eu estou debruçado escrevendo, para mim, depois de anos caminhando pelo campo, eu sou a primeira geração da minha família paterna que nasce na cidade. Eu já nasci em Salvador, mas meu pai, meus avós, meus bisavós têm uma origem no campo. Meu pai saiu do campo aos 15 anos. E os avós que criaram ele até os 15 anos, porque ele não foi criado pelos pais, eram agricultores, não tinham terra, viviam em terra alheia, caminhando de um lugar para o outro para poder cultivar, para poder plantar e sustentar a família. Para mim, e depois, anos depois, eu sou servidor público também, embora já esteja licenciado há algum tempo. Eu voltei para o campo para trabalhar, não porque eu queria, é porque eu precisava de um emprego depois que eu me formei. E aí fui para o campo, e quando eu cheguei no campo, eu lembrei de todos aqueles romances que me deram, em certa medida, um conhecimento sobre esse Brasil profundo, né? Estou pensando nos autores que fizeram a literatura brasileira na primeira metade do século XX, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, o Jorge Amado, né? Com muitos romances rurais que o Jorge tinha, o Graciliano Ramos, o Guimarães Rosa. Ou seja, esses autores me deram uma dimensão do Brasil através do campo que eu nunca esqueci. E quando eu cheguei anos depois no campo para trabalhar, quase 20 anos atrás, eu fiquei perplexo, porque eu conhecia aquele Brasil em romances que tinham sido escritos há 50, 60, 70 anos atrás. E o Brasil, com pequenas mudanças, era tal e qual aparecia naquelas obras, né? Então, isso, para mim, foi impactante, me deixou perplexo. E eu pensava, ninguém escreve mais sobre isso, né? Esse mundo ainda está tão vivo, tão presente. E, ao mesmo tempo em que eu tentava compreender o Brasil, através de sua história, através desse legado colonial, escravagista, que ainda, por mais que a gente pense que é passado, que está distante, ainda impacta nosso cotidiano, nosso dia a dia, porque não desconstruímos muitas dessas coisas no hoje, né? Não conseguimos fazer isso. Aí eu pensei nessas histórias que, de alguma maneira, tentavam estar além de tudo isso e indicar que o território é uma extensão do nosso corpo. O nosso corpo, para começar, é o nosso primeiro território, né? Porque dispomos dele para existir no mundo, para transitar no mundo, para atravessar o mundo, atravessar cidades, regiões, nem que seja só a casa que você mora ou a rua. É esse território que a gente carrega. Mas ele não existe sozinho. Ele existe com esse chão que está sob nossos pés.
até os pássaros que voam e que podem circular a atmosfera, em algum momento eles precisam descer para se alimentar, para comer aqui embaixo, buscar alimento aqui embaixo. Então, o território é algo vital para a existência do ser humano. E muitos seres humanos são privados disso. Não só no Brasil, no mundo. Veja o que acontece na Palestina, né, em Gaza, neste momento. Veja o que acontece aqui, não muito distante, com comunidades quilombolas, comunidades indígenas que ainda precisam lutar pelo direito ao chão que pisam, à casa que mora, na cidade da mesma maneira. Ou seja, talvez esse seja o direito mais elementar, porque até para comer, a gente não vai comer pendurado numa corda, a gente vai precisar estar no chão, apoiado em algum lugar para poder se alimentar. Então, se esse é o direito mais elementar de qualquer ser vivo, por que muitos ainda são privados disso? Essa era a questão para mim, né? Bom, eu poderia escrever ensaio, poderia escrever outras coisas, mas eu acho que a literatura tem algo que uma outra escrita não é capaz de nos dar, muitas vezes. A literatura, como ela está nesse mundo da ficção, da criação, ela nos permite recriar subjetividades. E a gente recria essas subjetividades para entender aquilo que nós precisamos compreender. E daí nascem as personagens, nasce esse mundo, nasce essa vida, né? É essa subjetividade que vai comunicar algo que é precioso, talvez, né? Comunique algo que seja precioso para todos nós. Eu não vou dizer que é necessário o chão, o território, a terra, que esse é o direito mais elementar, de uma maneira direta, mas pelos meandros da ficção, eu posso mostrar isso de uma outra maneira para quem lê. E, quem sabe, despertar aí um vínculo de afeto que nada mais pode superar, né? Então, acho que é dessa maneira. E você falou do Recôncavo, o Recôncavo está em Salvar o Fogo, Torto Arado é Chapada Diamantina, mas é isso, eu estou transitando por esses lugares que, de alguma maneira, é minha aldeia. É aquela máxima que acho que foi o Tolstói que disse, se você quer transcender, eu acho que a palavra que ele usou é universal, mas eu acho isso um pouco prepotente. Mas, se você quiser transcender, chegar a outras pessoas, você só precisa cantar a sua aldeia. E é isso que eu tentei fazer, escrevendo essas histórias. Cantar aquilo que eu conhecia, né? Que essas palavras, que esse texto soasse como música para quem lia, né? Então, e ainda assim falasse de coisas que são caras para qualquer um de nós, não para essas personagens que estão aí, não somente para elas, mas para qualquer um de nós. Eu tinha tantas perguntas, mas aparentemente a gente tem 5 minutos. Você já passou? Não é possível. Mas eu queria dizer que me orgulha muito me sentir na mesma geração de escritores que vocês. Todo mundo aqui tem entre 40 e 50 anos. Eu estou mais velho. Mais, um pouquinho. 53 eu sei que não se nota, mas... Nem dá para perceber. Nem dá. Se não fosse a barba, não dava para perceber. Mas todo mundo aqui tem entre 40 e 50 anos. E tem algo assim que eu fiquei com vontade de conversar com vocês sobre geração. Porque eu fico com a sensação de que até ontem a gente estava muito olhando para os adultos, né? O que os adultos estão fazendo, o que os adultos nos autorizam a escrever. E me parece que aqui está todo mundo bem apropriado desse lugar, ufa, finalmente. Mas eu também queria, falando em amor, saber das dedicatórias dos livros de vocês. Eu amo olhar para quem as pessoas dedicaram os livros. E a gente só tem 5 minutos. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem antes da gente encerrar. Pode falar das dedicatórias, né? Acho que tem um pouco disso. A dedicatória... Bom, eu sempre estou dedicando as coisas. Eu não sou ninguém. Eu só sou alguém porque antes de mim vieram muitos, né? Então, eu tento lembrar desses pés que caminharam,
muito antes de mim, e me trouxeram até aqui. Muitas vezes eu não concordei com eles, e acho que pensamos diferentes, mas esse exercício de pensar diferente também me ensinou muita coisa. Torto Arado eu dediquei a meu pai, Salvar o Fogo eu dediquei a minha mãe, não sei a quem vou dedicar o próximo, mas tudo aquilo que eu escrevo, de alguma maneira, acho que tem uma relação com esse passado, com essas pessoas que chegaram antes, né? E, de alguma maneira, me permitiram, se não de forma intencional, me direcionaram por caminhos que me fizeram olhar o mundo dessa maneira. Então, é uma maneira de homenageá-los também. Sem eles, eu não seria ninguém, né? Não estaria aqui, não poderia falar dessa maneira que eu falo, levando tudo isso em consideração. Aí é o que eu falo, né? Que todos, no fundo, falam de ancestralidade, todos, no fundo, estão falando de si sempre, mas parece que isso se tornou um problema, pelo menos no nosso meio, não sei lá em Portugal, mas no nosso meio eu acho que isso se tornou um problema para algumas pessoas. E aí eu fico olhando, nossa, mas tal autor só escreve sobre judeus desde sempre. Ninguém nunca acusou de fazer literatura identitária, ou aqueles que estão falando sobre as migrações, sobre tanta coisa, sobre suas origens, nunca foram acusados disso, né? Mas, enfim, essa é uma questão que eu acho que é importante compartilhar também, para mostrar que, no fundo, todos nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Estamos tentando chegar mais um pouco adiante, mas essas histórias que carregamos, elas vêm de muito longe, de muito tempo, e elas só fazem sentido por isso também. Vou tentar falar rapidinho no último 1 minuto e deixar 1 minuto para o Walter. Eu estava pensando nisso que você falou, porque o Alpó, que é meu primeiro livro, é sobre abuso infantil. Aí eu chego com Água Turva, que é um thriller. É um livro cheio de ação, que, por sinal, quero falar rapidinho. Por quê? Porque eu quero que vocês comprem meu livro. E o meu próximo livro é um livro que os 2 protagonistas são fantasmas. Fantasmas. E eu dei uma entrevista sobre o Água, e a primeira pergunta foi: eu me assustei quando eu li o Água Turva, é muito diferente do Alpó. E eu fiquei pensando, será que essa pessoa faria essa pergunta para um homem? Ou fez porque é para uma mulher que está começando, né, seu segundo livro? E eu fiquei um pouco assim e já peguei para mim. Para mim disseram o contrário. Diz assim: você escreveu o mesmo livro? É outro Torto Arado? Foi o que me disseram, né? Acho que nunca tão contente, na verdade, com o que a gente está fazendo. Se é diferente, é diferente. Se segue uma linha que faz sentido para o autor, também é um problema. Algumas pessoas gostam de apontar, né? Mas ir lá fazer... Seja bem-vinda, é assim mesmo. Obrigada. Quem salva a gente são os leitores, sempre. Porque eles estão em todo lugar e leem, se apaixonam e falam para a gente isso. Né? Falando em leitores, então, gente, eu vou usar uma frase da Luciane Aparecida, maravilhosa, uma escritora da Bahia. Me deem essa oportunidade, leiam o meu livro. Estou brincando. Mas é mais ou menos isso que a Lu fala. É um livro que fala sobre a rivalidade entre 2 famílias que vivem nesse território de onde eu vim, que é um território que fica nessa fronteira entre Brasil e Argentina. E essas 2 famílias rivais, elas são rivais há muito tempo, são homens que cometem crimes e muitas coisas erradas, e as décadas se passam, e sobra para 3 mulheres, no momento atual, que é em 2019, quando o livro se passa, resolver esse grande problema que ficou de herança para elas. A herança que essas 3 mulheres que vêm dessas 2 famílias, a família Sarampião e Romano, elas precisam resolver. Elas se encontram numa encruzilhada e precisam resolver essa questão, né? Elas são inimigas no início do livro e elas vão ter que encontrar uma maneira de se unir, e encontram, e acabam se tornando muito amigas. E
E fala sobre isso, fala sobre a amizade entre mulheres e sobre a união entre mulheres para salvar um território, que é o Parque Estadual do Turvo, que está para ficar debaixo d'água, e salvar o chão sagrado delas, né? Porque aquele lugar é um lugar sagrado para elas, onde os ancestrais delas, as famílias, os avós, as avós, todos viveram a vida toda, então elas veem aquele lugar como uma pessoa, realmente. Eu mesma vejo o Turvo como um personagem no livro, né? Quando me perguntam qual personagem veio primeiro, eu sempre falo, o Parque Estadual do Turvo é a primeira personagem que surgiu. As 3 mulheres foram surgindo depois. E, para falar rapidamente sobre dedicatórias, o Alpó eu dediquei ao Paulo Scott, que é meu marido, que me ajudou e me incentivou a colocar esse primeiro livro no mundo. Eu fiquei 7 anos escrevendo o livro completamente escondida, só o Paulo sabia. Por causa disso, achar que seria julgada por ser mulher de escritor, por ser mulher, por ser atriz de teatro. E só depois que o livro foi publicado, as pessoas ficaram sabendo. E esse livro eu dedico totalmente para a minha ancestralidade, porque a primeira dedicatória, antes de vir meu pai e minha mãe, eu dedico esse livro a Exu, porque eu acredito muito em Exu. Eu descobri o candomblé na minha vida quando eu estava cursando a Faculdade de Gestão Ambiental, em 2017, quando eu conheci o Walter. E a minha vida mudou depois que os orixás e depois que o candomblé surgiu na minha vida. Então, eu dedico esse livro, O Água Turva a Exu, e eu espero que vocês comprem os nossos livros todos, o livro da Bianca também. A Bianca é tão sucesso que eu pego o metrô de São Paulo para ir para Paulista e eu encontro as pessoas lendo o livro da Bianca. É verdade, eu tiro foto e mando para ela, porque a Bianca é maravilhosa. E é isso, gente. Obrigada por terem nos escutado. Uma boa noite. Falta o Walter. 1 minuto desse tamanho também. Não, só vou dizer... Eu vou dizer algo muito breve. É claro que eu também já dediquei livros meus à minha mãe, ao meu pai, até aos meus irmãos. Sempre a minha mãe quer. Walter tem muitos, desculpe, Walter tem muitos livros. Livros, já conseguiu dedicar a família inteira. E ainda vai dedicar a gente nos próximos, tá? E eu faço assim por coletivo, assim para a minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, fica despachado num livro só, fica despachado à família toda. Mas a minha mãe fica sempre, todos os livros a minha mãe vai ver dedicatórias assim, dedicado a não sei quem, dedicado a esta, àquela, não é? Que é uma forma dela dizer, não é dedicado a mim. E, no fundo, praticamente todos são dedicados a ela. Mas eu tento que as minhas dedicatórias vão ao encontro de pessoas que nunca esperariam que eu lhes dedicasse um livro. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Que me inspira ou que me comove de tal maneira que então eu dedico assim um romance a essa pessoa. E a pessoa fica muito impactada, eu gosto muito disso. Por exemplo, o livro do Brasil, As Doenças do Brasil, eu dediquei a Ailton Krenak. Assim, eu não quero parecer arrogante, pedante, assim, mas eu conheço o Chico Buarque, conheço o Caetano Veloso, eu beijei na boca a Elsa Soares. Assim, há muita gente no Brasil de quem eu passei muito perto e de quem eu fiquei amigo e de quem tenho muita honra de conhecer. Mas o Ailton Krenak era uma pessoa que eu nunca tinha encontrado, era um homem que eu só conhecia pelos livros e representa para mim o Brasil urgente. O Ailton era perfeito para representar aquilo que eu espero do Brasil e aquilo que eu acho que é importante defender. Então, ao dedicar o livro a ele, eu não estou desprezando as pessoas incríveis que eu tive a possibilidade de conhecer, umas conhecidas, outras desconhecidas. Eu estou simplesmente sublinhando ou tentando favorecer alguma coisa em que eu acredito. Eu ontem li um livro de um homem chamado António Bispo dos Santos. Um livro chamado A Terra Dá, a Terra Quer. Foi uma leitora em BH que me ofereceu. Eu não conhecia, nunca ouvi falar nele. E a leitora ofereceu-me aquele livro e disse: Walter, isso é a sua cara, você tem que ler isso. Eu li o livro ontem, ele é pequeno, li inteiro
assim, à espera do carro, antes de viajar. Estou absolutamente fascinado pelo livro. A primeira pessoa que eu falei, perguntei se conhecia, a pessoa disse-me que o António Bispo dos Santos morreu. Eu senti que o livro morreu um pouco. Estou sentindo que tenho a obrigação de fazer com que ele não morra jamais. O livro é absolutamente genial. Ali na livraria só tem um exemplar. Porque o outro que tinha já foi comprado. O livro é absolutamente genial. Se não lerem mais nada, leiam pelo menos o primeiro texto, que fala sobre a questão da língua, da linguagem, de recolonizar aquilo que foi colonizado, a maneira como ele propõe uma libertação e a maneira como ele propõe uma outra humanidade que ele nem quer chamar de humanidade, quer chamar dos... Ele não quer que nós sejamos universais, quer que sejamos os diversais. Diversais, por sermos diversos, por sermos todos diferentes. E, enfim, se eu tivesse conhecido esse homem, o meu livro era para o Ailton Krenak e para o António Bispo dos Santos. Obrigado. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigado que a também. todos que estão aqui. Obrigado.